Você já reparou como nós mulheres somos constantemente atacadas no nosso corpo? E aqui eu me refiro principalmente aos padrões estéticos. Primeiro, o bonito é ser magrinha, sequinha. Depois tem que ter bundão, peitão. Depois você tem que ficar musculosa, marombada, hormonizada, enorme, né? Parecendo um mini Hulk. E depois volta pro fininho, magrinho, o slim, né? A gente tá sempre correndo atrás de ter um corpo que, na verdade, nem é fisiologicamente saudável pra gente. E eu sei que é um pouco delicado falar isso aqui, mas eu preciso dizer, porque eu observo isso acontecendo. Eu vejo nas minhas clientes o quanto que ficar presa nessa busca incessante por padrões de beleza, por uma estética que nem é fisiologicamente saudável pra gente, prejudica tanto não apenas o processo de emagrecimento, mas principalmente a sua autoestima, a sua autoimagem, a forma como você se enxerga, porque parece que você nunca chega lá. Você está o tempo todo buscando, indo em direção a um corpo que, na verdade, você nem deveria querer ter. Você nem deveria tentar ter, porque não é um corpo feminino de verdade. E nesse vídeo aqui eu quero mais trazer essa reflexão para vocês de, poxa, será mesmo que o que eu acho bonito é realmente bonito? Será mesmo que o meu corpo, desse jeito que eu tô imaginando, é realmente a melhor forma do meu corpo estar? E eu não quero também levantar a bandeira da autoaceitação, de dizer que você não precisa se cuidar, de que você não precisa emagrecer. Não é nada disso, porque eu também não acredito nisso. Eu quero trazer, na verdade, uma reflexão principalmente acerca do ataque que o nosso corpo feminino ele recebe constantemente, seja de um lado, seja do outro. Seja querendo ficar muito magra, seja querendo ficar muito musculosa, com um corpo que não é feminino de verdade. E como aqui no canal eu falo muito sobre emagrecimento para mulheres, eu acho importante trazer esse tópico aqui, levantar essa conversa aqui, porque talvez você esteja buscando algo que nem é para você querer buscar. Eu sou Cássia Milanes, terapeuta alimentar e técnica de nutrição, e nesse canal aqui você vai aprender a como ensinar o seu cérebro a parar de dizer comida como forma de regular as emoções para que você consiga emagrecer com muito mais leveza e, principalmente, respeitando, honrando a sua fisiologia feminina, o seu feminino, para que você se torne, de fato, uma mulher não apenas leve por fora, mas também leve por dentro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, segue o canal aqui e deixa o like nesse vídeo. Vamos começar fazendo uma pequena retrospectiva dos padrões de beleza e como eles foram mudando ao longo do tempo. Começando lá, também não vou puxar tanto assim, né? Porque a gente poderia puxar desde a antiguidade, né? Desde a Idade Média, por exemplo, em que o padrão de beleza, ele eram as mulheres gordinhas, eram as mulheres cheias. Porque ser gordo, naquela época, era sinônimo de riqueza. Porque quem que conseguia ser gordo numa época de muita escassez? Era quem tinha dinheiro, era quem era rico. Então, as mulheres que tinham mais gordura, que eram mais redondinhas, que eram mais cheinhas, elas eram tidas como mulheres saudáveis, mulheres com vício, mulheres com energia, mulheres que poderiam aguentar vários partos, por exemplo, que poderiam ser uma boa mãe, enfim, tinha essa questão. E isso já reflete um ponto super importante da ideia de construir um padrão. Você constrói um padrão de beleza para que as pessoas, no caso aqui as mulheres, atinjam, que seja o extremo oposto do que a maioria é ou do que a maioria pode ser. Ou seja, se a maioria das mulheres, das pessoas de forma geral naquela época, eram muito magras porque elas eram pobres e viviam numa miséria e não comiam, enfim, então vamos fazer com que o ideal de beleza seja o extremo oposto para que a maior parte dessas mulheres aqui não cheguem nesse ideal, não sejam consideradas bonitas e belas. Tem um pouco a ver também com questões sociais, naquela época, né, na questão da divisão das classes sociais. Não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque senão a gente vai embora, né? Mas entenda esse conceito. Se a maior parte das pessoas tem um corpo X, então o padrão de beleza será o oposto de X, para que essas pessoas aqui se movimentem, se incomodem, para que cheguem nesse padrão, ou maior parte, para gerar realmente uma separação, uma divisão, tá? Então, dessa maneira. Aí a gente pula, né, faz um salto na história, lá para a década de 50. Vamos pegar só esse recorte de tempo, porque é o suficiente para vocês entenderem. Na década de 50, né, vamos fazer um pequeno contexto histórico. Pós-Segunda Guerra Mundial, né, em que o pessoal estava se recuperando dos danos da guerra. Claro, foi um processo muito longo. Mas assim, as pessoas estavam com um certo otimismo, né, a questão
do cinema estava florando mais, a mulher já tinha saído da esfera do lar, né, e ido para o mercado de trabalho, então existia esse movimento. E quem era o ícone de beleza, de sensualidade, de representatividade feminina naquela época? Marilyn Monroe, que é uma das maiores mulheres, assim, que já existiram, que já pisaram nessa terra em termos de atriz, né, cantora e de ícone mesmo do mundo feminino. E Marilyn Monroe, gente, eu fiz uma pequena pesquisa, eu vou deixar inclusive aqui algumas fotos para vocês verem o corpo que ela tinha. Ela tinha um corpo muito proporcional, por isso que talvez ela seja considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo. Ela tinha realmente um corpo bem ampulheta, só que observem que ela não era magrinha, ela era pequena, assim, pequena não, né, ela tinha 1,60 m e poucos, mais ou menos, e ela tinha um corpo bonito, né, no peso estável, só que ela tinha, assim, umas gordurinhas. A Marilyn tinha, assim, formas arredondadas, ela tinha bastante peito, ela tinha bastante quadril, ela tinha celulite nas pernas, ela tinha uma gordurinha, ela inclusive tinha uma pochetinha, assim, a pochetinha, né? A barriga dela não era lisinha, tinha um voluminho ali, que na verdade, esse é o primeiro ponto que eu vou trazer aqui. É completamente e absolutamente fisiológico que a sua barriga, mulher, não seja 100% reta, porque existe ali um órgão chamado útero, que é basicamente um dos órgãos mais nobres do nosso corpo, é o útero, onde um ser é gerado ali. Então, esse útero ele faz volume, porque ele está realmente alocado ali, logo abaixo do umbigo, tá? E um ponto importante de dizer, a depender da posição desse útero, porque isso é uma pequena variação anatômica, né, que pode existir nos corpos, se o seu útero estiver um pouco mais para cima, um pouco mais... dependendo da posição dele, entende? Você pode fazer o tanto de dieta que você quiser, lipo e não sei mais quantas, esse útero ele vai estar fazendo volume na sua barriga. A sua barriga nunca vai ser 100% reta, como a gente vê nas fotos e como a gente acha que deveria buscar uma barriga chapadíssima. Então, esse já é um ponto de alerta que eu quero trazer para você, porque às vezes você está achando que tem uma coisa errada com o seu corpo, sendo que é apenas uma variação anatômica do seu corpo. Mas enfim, voltando para a Marilyn, ela tinha um corpo muito feminino. Ela tinha um corpo com curvas, com gordurinha. Ela treinava, tá? Ela treinava, ela levantava peso, ela mantinha o corpo dela saudável. É uma das primeiras mulheres, inclusive, que tem esse tipo de registros de manter o corpo e tal. E ela tinha, então, um corpo bem feminino. E depois isso começou a se desconstruir. Começou a vir um certo ataque, digamos assim. Não um ataque, mas lembra do padrão. Se todo mundo queria ser como Marilyn e aquele padrão de corpo era bonito, então, se isso daqui se tornou comum, logo em seguida vai haver um padrão oposto a esse para que as mulheres fiquem piradas. Porque se antes era bonito ter um corpo com curvas, agora vai ser bonito ser um corpo varetinha. Tipo dessa atriz chamada Twiggy, acho que é assim que pronuncia o apelido dela, que ela é uma mulher que pesava tipo 40 quilos, ela era extremamente magra, ela era o oposto da Marilyn. Então o padrão por muito tempo foi um corpo muito magrinho, muito magro, sem curvas, reto. Isso vai passando também ao longo do tempo para um corpo mais atlético, para um corpo mais musculoso. Vou deixando aqui as imagens para que vocês vão acompanhando também, tá? Ao longo do tempo. Tem aquela Jane Fonda, eu acho que é o nome dela, que ela ficou famosa pelos vídeos de ginástica, então ali começou ali um pouco de um corpo mais com músculos, um pouco mais atlético, um pouco mais bronzeado também, digamos assim. Tem essas questões também dos traços, tá? Mas eu quero me atentar aqui apenas ao formato do corpo para que você entenda. Até que chega então lá para os anos 2000, 2010. O que estoura são os procedimentos estéticos, são as intervenções, as terapias hormonais, e aparece então o corpo que é na verdade um recorte, se você parar para pensar, que é uma cinturinha muito fina, um peitão grande, um quadrilzão grande, tipo da Kim Kardashian, das irmãs e tal. Elas são a representação talvez desse corpo que é completamente artificial. É um corpo que não tem como você fisiologicamente se adequar a ele. Não tem, é muito difícil, você tem que nascer assim, com uma estrutura anatômica muito favorável para esse corpo, e ainda assim ele não ficará perfeito como ele deveria ser, porque pensa o seguinte, para você ter bastante peito, você tem que ter gordura, tá? Porque
O que tem no peito nosso, peito feminino, no nosso seio? Existe o músculo do peito, né, o peitoral, o músculo peitoral. Tem uma camada de glândula, né, sendo as glândulas mamárias, onde a gente vai produzir o leite quando a mulher tem filho. E por cima, gordura. A maior parte do seu peito é gordura. Inclusive, esse é um dos grandes problemas que as pessoas não contam, tá? Sobre emagrecer. Você vai perder peito. Se você for como eu, que não foi muito bem abençoada e nasceu com pouco peito, se prepara, amadinha, porque você vai perder todo o seu peito, tá? A menos que você coloque, então, um silicone, que daí já entra no ponto de é impossível ter esse corpo naturalmente. Você terá que fazer intervenções. Para você ter bastante peito, você teria que ter muita gordura. Só que se tem muita gordura, você também não vai ficar com uma cintura ultra fininha. Entende? Para ser uma barriga chapada, fininha e peitão, você entende que são duas coisas completamente diferentes? São dois caminhos muito diferentes. E a mesma coisa se aplica para o quadril. Você tem então um quadrilzão grande. O que tem no quadril? A gente tem os músculos, né? Presente do glúteo, aqui os músculos do glúteo. Só que do lado do nosso quadril, do lado, se você apertar agora do lado do seu quadril, você vai ver que não tem músculo. Existem as inserções dos músculos, mas não tem um grande volume de músculo ali no quadril. Ou seja, esse quadril redondo, ele também é feito através de intervenções de silicone, hoje em dia tem harmonização corporal também, né? Olha que doido, fizeram com que a gente acreditasse que para ser considerada bonita, um ideal estético que a gente deveria atingir, você tem que ser artificial. Você vai ter que ou botar um silicone, ou fazer uma lipo, ou botar não sei, fazer uma harmonização corporal, enfim. Né, o corpo feminino natural, ele perdeu o brilho, parece, ele perdeu o interesse das pessoas. A mulher hoje, para ela ser considerada bonita, tem que ser cada vez mais artificial, mais operada, com mais intervenção. Até que chega nos dias atuais, né, faz o que, talvez uns 10 anos, isso que começou o hype cada vez mais forte dos músculos, né, da musculatura e principalmente do uso de anabolizante. Deixa eu fazer um adendo aqui. Olha, para não dizer todas, vamos pôr 99,9999% das musas fitness e das mulheres que trabalham com isso, que trabalham com academia, que tem essa coisa de corpo, é muito difícil você achar quem não faz o uso de anabolizante, tá? Que é o famoso suquinho, né? Tem até uma brincadeira que esse pessoal faz, que quem cresce natural é planta. Ou seja, elas fazem esses usos de anabolizantes. E pior, falam que não usam. Fala que não, essa aqui é dieta e treino. Porque isso cria na sua cabeça a ilusão de que, poxa, se ela conseguiu, por que eu não tô conseguindo? Se ela conseguiu ter esse corpo só com dieta e treino, então é possível para todo mundo. Só que, gente, sério, para essa pessoa, para você ter certeza que essa mulher não tá usando anabolizante, ela teria que provar. Ela teria que mostrar exames, ela teria que fazer um acompanhamento e mostrar isso a público. Porque é praticamente todo mundo, nesse meio do fitness, nesse meio da academia, nesse meio do maromba, praticamente todo mundo usa. E assim, se você vê a mulher com muito músculo, com o abdômen muito trincado, com as pernas muito grandes, com a voz meio grossa, é certeza que ela tá usando. E isso cria uma caraminhola na cabeça das mulheres que justamente fazem elas acreditar que não, imagina, essa mulher não usa não. Essa mulher, ela conseguiu, ela é natural, então eu também posso conseguir. E se eu não tô conseguindo é porque o erro é meu, porque o problema é meu. Isso é um problema grande. Só que o que mais me assusta nisso tudo são dois conceitos que eu quero trazer para vocês. Primeira coisa, níveis fisiológicos. Gente, isso é muito perigoso para o nosso corpo feminino. O nosso corpo de mulher, ele é feito para gestar. Ah, Cássia, eu não quero ter filho, não tem filho. Não interessa, o seu corpo, ele não entende o que você não quer, o que você não tem. E você prepara para isso todos os meses até você entrar na menopausa. Então, o seu corpo, ele precisa estar fisiologicamente preparado para uma gestação, para que ele funcione perfeitamente e seja saudável. Ou seja, você estar com um corpo ou muito magro, muito emagrecido, ou com um corpo muito musculoso, você entende que isso não é saudável? Imagina uma mulher desta no filho. Não ia dar certo. E aqui vai um dado que talvez apavore muitas pessoas, tá? Inclusive, vou deixar referências para vocês darem uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, para vocês verem que eu não tô tirando meu sovaco, tá? Tô tirando de estudos. Mas, para uma mulher em idade reprodutiva, idade fértil,
manter os seus hormônios saudáveis, né, bem equilibrados, e para que ela, caso ela engravide, ela tenha uma gestação tranquila, ela precisa ter, em média, de 20 a 22% de gordura corporal. O que não é nem um pouco próximo do que essas mulheres ultra secas têm. Geralmente essas mulheres, não só falando as que aplicam anabolizante, mas mesmo as que treinam muito, aquelas que são super secas, que têm a cintura muito seca, assim, tipo, por músculo, ela geralmente tem um percentual de gordura aí bem mais baixo que isso, chegando aí talvez uns 15%. Só que 15% de gordura corporal para uma mulher, ela já começa a falhar o ciclo dela, tá? E abaixo disso, ela entra numa condição chamada de amenorreia hipotalâmica, que é quando o corpo, né, o corpo da mulher suspende a menstruação, suspende a ovulação, porque ele entende que a mulher não está apta a segurar, a reter uma gestação por conta desse percentual de gordura muito baixo. Ou seja, isso é muito sério. A gente está mantendo uma geração de mulheres adoecidas, de mulheres que não têm um corpo fisiologicamente bem preparado para cumprir a função mais nobre que ele veio cumprir, que é gestar. Mesmo que você não queira ter filhos, ou que você no momento não esteja planejando ter filhos, você fala, cara, pra mim tanto faz, não quero ter, eu não quero ter agora. Por que eu não poderia ter um percentual de gordura mais baixo e, sei lá, na hora que eu quiser ter filho, eu, né, volto com um percentual de gordura mais alto? Porque isso vai prejudicando os seus hormônios ao longo do tempo. Tá? Geralmente essas mulheres que aplicam anabolizantes, elas vão tender a ter uma menopausa precoce, elas vão ter problemas em outras glândulas, porque cada hormônio, ele não age isoladamente, ele age em conjunto, é uma grande cascata mesmo, né, hormonal. Então, quando você mantém um percentual de gordura muito baixo por um período longo de tempo, você vai ter prejuízos na sua saúde sistêmica. Ou seja, a gente está realmente criando uma geração de mulheres doentes e pintando isso como sendo algo bonito, como sendo algo saudável, inclusive. Né? Quantos conteúdos vocês veem por aí de fitness, de saúde, não sei o quê, de performance, falando que não, você tem que secar e definir. Eu não tô dizendo que o processo de emagrecimento de definição é ruim, de forma alguma, na verdade, é justamente o que eu ajudo as minhas clientes do individual naturalmente magra, quanto as da comunidade Reintegra, quanto vocês aqui do YouTube, é justamente o que eu quero pra vocês, só que de um jeito que seja fisiológico, de um jeito que seja saudável para o seu corpo de mulher. E é claro, né, eu nem preciso dizer que o próprio uso de anabolizante, ele por si só já faz mal. Isso as pessoas já sabem, mas mesmo sabendo, elas continuam fazendo, né? Vai ter risco aumentado para doenças cardiovasculares, vai ter risco aumentado aí para diabetes, e também tem os próprios efeitos no corpo, por exemplo, engrossamento da voz. Gente, não volta, tá? Não volta se você tomar anabolizante e a sua voz engrossar, ela não volta mais. Você vai ficar com essa vozeirão aí da sua vida. Eu não sei se tem cirurgia que corrige, nunca fui atrás de saber, mas, enfim, pra quê? Entende? Pra quê? Pra que você quer ter um corpo que você não deveria querer ter? Então, o segundo ponto que mais me chama atenção, que eu quero trazer essa bandeira pra cá, é porque essa necessidade tão grande de você parecer ser algo que você não é. Você não é um mini-homem. Você não é um mini-homem. Você é uma mulher. Seu corpo é diferente. As coisas que os homens fazem para manter a forma deles não é o que você deveria fazer. Você não deveria querer ter um corpo forte daquele jeito masculino. Você entende que, na verdade, é uma tentativa de masculinizar a mulher, no fim das contas? Porque tanto se fala, né, de empoderamento feminino, de não sei o quê, e, na verdade, empoderamento feminino quer descaracterizar o que é o feminino. As mulheres, elas querem dominar tudo, não sei o quê, tá? Esses movimentos, né, sociais, tipo o feminismo, eles querem fazer com que a mulher, ela seja capaz de fazer tudo menos o que é intrínseco à alma feminina, intrínseco ao feminino. Então, na verdade, o empoderamento feminino, ou né, essa questão da força feminina, do jeito que é pintado, e aqui trazendo em termos de físico, né, que é a mulher super musculosa e... Gente, eu acho muito estranho isso, porque isso não é feminino. O nosso corpo de mulher, ele é redondinho, ele é macio, ele tem curvas. Você vai ter sim um pouquinho de celulite, não tô dizendo que, não, tá tudo bem ter celulite, não, até porque é uma questão inflamatória, né? Não tô dizendo que é pra você ter, nossa, ser uma falsa magra e tá tudo bem ser falsa magra de eu não ter músculo. Não, não é isso, eu tô falando do excesso, tá?
Você pode sim ter um corpo magro, bonito, saudável, com músculos e ainda assim se manter dentro da sua fisiologia, manter dentro do que o seu corpo precisa, da estrutura que o seu corpo precisa, tá dentro de um percentual de gordura saudável para você manter seus hormônios, porque a gordura, gente, o tecido adiposo, ele também é um órgão endócrino, tá? Ele é um órgão que regula também outros hormônios. Inclusive o apetite, tá? A leptina, que é um hormônio da saciedade, o pessoal fala tanto, o tecido adiposo produz leptina, ok? Então, é muito importante que você pense, né, que eu gostaria que você pensasse pelo menos, será que eu estou em busca de um corpo que na verdade eu não deveria? Será que eu estou em busca de descaracterizar o que eu sou, que é uma mulher? Será que o que eu estou querendo ser, o corpo que eu estou querendo ter, será que é realmente o melhor para mim? Eu não estou dizendo que você tem que ficar obesa ou com sobrepeso, que isso tudo bem. Mas é totalmente possível você se manter dentro do seu peso ideal, com um corpo bonito, esteticamente bonito do jeito que você gosta, magrinho sim, mais sequinho sim, só que sem se agredir, sem violar as coisas mais importantes para você, sem criar caraminholas na sua cabeça, sem criar defeito onde não tem. Gente, voltando na questão do útero, né? Existe uma curvinha natural ali do seu útero, que é lindo. Cara, é lindo. Olha a Marilyn Monroe, ela tinha. E ela deixava, a roupa dela marcava. E assim, ela tava lá, sabe? Linda, maravilhosa. Ah, não, porque ela era famosa, ela era rica, mas pega o intuito disso aqui. Sabe, às vezes você tá achando que algo é feio, não porque você acha de fato, mas porque a gente tá tão imersa, né, nessas ideias, nessas referências, que a gente acaba indo, né, na manada, digamos assim. Existe um conceito chamado desejo mimético, que quer dizer que assim, você não escolhe o que você quer, você olha e inconscientemente você também quer aquilo que você está olhando. Tipo isso, você quer imitar aquilo que parece para você algo de sucesso. Isso não é consciente, isso é inconsciente, de tanto você lotar a sua cabeça dessas referências. Então, o que eu quero trazer nesse vídeo aqui, de tarefinha de casa, depois que você ver esse vídeo, é começar a ver corpos realmente femininos. Tenta ver lá no passado, década de 70, 80, como que eram os corpos das mulheres antes, né, desses procedimentos estéticos loucos, antes de existir edição e Photoshop. Vejam como eram as mulheres, né, antes das pessoas estarem também super intoxicadas, né, que seria o outro oposto, né, antes das pessoas estarem com sobrepeso, com obesidade, dessa forma como é hoje. E vocês vão perceber que tá tudo bem ter um corpo de mulher, tá tudo certo. Você ter um pouco mais de gordura aqui na região de coxa, porque é aonde deveria ter mesmo. Tá tudo bem você não tá ultra mega magra, seca, com o abdômen trincado, definido, assim, vendo todos os seus músculos, tá tudo bem. Você pode sim ter um corpo muito bonito. Você vai sim ser uma mulher que vai se sentir bem com você. E outro ponto importante, dentro da sua arquitetura, dentro da sua anatomia, dentro do que é possível para o seu corpo. Eu não defendo ninguém aqui a fazer 1001 procedimentos estéticos para parecer ser algo que não é. Você fazer um procedimento estético ou outro para realçar aquilo que você já é, tudo bem, vai por sua conta e risco, não tem problema. Mas quando você começa a se deformar, tem algo de errado acontecendo, nem dentro de você. Talvez você não queira acessar alguma coisa. E eu acredito muito que, e eu espero que com esse vídeo você tenha uma certa reflexão. E eu espero que com a reflexão desse vídeo aqui, as mulheres que talvez estejam muito insatisfeitas com o corpo delas excessivamente, recebam um alívio, um abraço, um acalento. E se você se conectou com essa mensagem, se você entendeu que, beleza, esse aqui é o caminho, eu quero ter um corpo realmente meu, realmente feminino, saudável, e você quer trilhar esse processo de emagrecimento, né? Você quer encontrar este caminho de emagrecimento mais respeitoso com você, mais realista também, eu convido você a vir aqui na descrição desse vídeo para conhecer o Naturalmente Magra ID, que é o meu acompanhamento individual de regulação emocional para emagrecimento, voltado aí para mulheres, voltado para o feminino, para preservar, para respeitar e honrar o seu corpo
e fazer com que você então se torne de fato uma mulher que é naturalmente magra por dentro e por fora. Então, se você gostou desse conteúdo, comenta aqui o que você achou também. Se você teve algum insight, alguma reflexão, vou adorar bater papo com vocês aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo.